ZYD7, Rádio Sociedade Norte de Minas, 550 kHz, uma emissora da cadeia verde-amarela norte-sul do país. Daqui a pouco, muita emoção no cantinho do seu rádio. Era totalmente diferente do que você possa imaginar hoje, né? Você chega numa emissora de rádio, ela é toda computadorizada e evidentemente naquela época não era assim. O gravador era de rolo. Pra você ter ideia, era um gravador enorme de rolo. Se arrebentasse a fita, você tinha que emendar com fita durex. Desde a fundação, o nome mais importante é o do jornalista Jair Oliveira, que era também diretor da Gazeta do Norte, e trabalhava o jornal e a rádio no mesmo prédio. A rádio no segundo pavimento, ali na rua Presidente Vargas, quase esquina com a Camilo Prates. Os fundadores da Rádio Sociedade, o ZYD7, Jair de Oliveira, que era jornalista, né? Ele foi o cabeça de tudo isso. Né? Mas aí o que fez? Rádio Sociedade. Para que ela pudesse ser implantada, houve uma sociedade entre as pessoas da época, né? Por isso é que ela tomou esse nome de Rádio Sociedade, do norte de Minas. Adhemar de Barros, que foi governador de São Paulo, ele tinha, as maiores ações era dele. Aí, posteriormente, depois, ele passa para um genro dele, chamado, que é de João Saad, que aí passa a Rádio Sociedade, passa a pertencer à Bandeirantes São Paulo. Aí passa a chamar Rádio Sociedade, uma emissora da cadeia verde e amarela norte-sul do Brasil, que era, depois passou a Rede Bandeirantes de rádio e televisão. A tecnologia foi absorvida aqui pela imprensa de maneira geral muito lenta. Pra você ter ideia, as notícias chegavam num determinado período para o Telex. E a rádio comprou não, ela veio da cadeia verde e amarela um Telex. Aí que faltou ter festa para receber o Telex, que era totalmente diferente, uma coisa moderna, né? A coisa mais interessante era exatamente ouvir rádio. É onde a gente aprendia muita coisa e sabia dos acontecimentos. Agora, de modo geral, as famílias se reuniam para ouvir o rádio. Inclusive a Hora do Brasil, que continua até hoje, era muito interessante. Não tinha televisão. O rádio normal era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro e a cor local, naturalmente, era a ZYD7, a Rádio Sociedade Norte de Minas. Aí porque era a única, não tinha outra. Então são muitas, né? Muito. Pra você ter ideia, eu estava começando em 1974, eu fui escalado para fazer a cobertura da inauguração da luz de Claro dos Poções, que é um município aqui perto. Então, tudo era notícia. Fazer cobertura da inauguração da luz, né? Em 1974. Primeiro, mostra a realidade que não tinha luz. E segundo, a luz chegando, mereceria até cobertura jornalística o dia inteiro sobre essa comemoração. Mas teve a inauguração da BR-135, eu me lembro da ampliação da fábrica de cimento, eu me lembro da estadualização da universidade. Infelizmente ela teve uma queda brusca até por volta de 64, foi quando Elias Ciuf chegou aqui e deu uma sacudida. Então eu cheguei para assumir a rádio aqui, tinha umas pendências aí de diretoria, umas brigas internas, mas que eu vim para assumir, para ficar um pouco tempo aqui, acabei ficando até hoje. Já Gelson Dias, na década de 50, e depois com a administração de Elias Ciuf, que foi a fase áurea da ZYD7, com Elias na direção. Aí havia inúmeros programas, inclusive os de auditório. Nós fazíamos os programas nos cinemas, né? Tinha a programação voltada para a criança, que eram os programas infantis, e para o adulto, que era a programação de calouros, né? Que a gente dava oportunidade ao surgimento de cantor, imitador, enfim, era realmente uma atividades radiofônicas, sustentavam a emissora e fazia com que a população também participasse efetivamente dessa programação. Havia também os recados. A lembrança é muito boa, porque muitas vezes no meio rural, nas fazendas,
que marcava, às vezes, as consultas médicas ou aniversários. Então era tudo feito pelo rádio. Era a forma que tinha. Fizemos muita cobertura também externa, em outros países, sabe? Para era uma coisa diferente. A pessoa, nós viramos notícia, porque um dia saiu do interior para transmitir um jogo na Alemanha, que esse capial roedor de piqui. Nessa época, muitos cantores da Rádio Nacional, porque a Rádio Nacional era como se fosse a Rede Globo de televisão hoje. Quer dizer, era o rádio que todo mundo imitava. Então os grandes cantores, os grandes humoristas da Rádio Nacional tiveram aqui em Montes Claros. E foi aí que começou realmente como se fosse uma faculdade. E chegamos a fazer um programa de consultas amorosas. As moças ou as viúvas tinham problemas assim, sentimentais, faziam as cartas, o Adalto Freire. No princípio não tinha carta para a gente responder. E o Adalto é que fazia. Escrevia uma moça apaixonada. E eu era o professor que respondia às consultas dos ouvintes. Era um programa interessantíssimo, viu? Tenho certeza que foi muito sucesso. Com 2 meses de cartas de Adalto, aí chegava uma correspondência volumosa para a gente dar conselho de como é que resolvia as paixões e os namoros das pessoas. A rádio tinha as gravações externas, mas mesmo assim a gente fazia transmissão de futebol, a gente fazia transmissão ao vivo, então tinha muitos aspectos assim importantes que eram feitos, mas sem a estrutura que existe hoje. Agora você imagina, com a torre, máquina de datilografia, era assim que a gente... E tinha um rádio escuta. O rádio escuta funcionava para você pegar as informações que ocorriam no mundo e no Brasil, aí você utilizava esse sistema de rádio, que é o rádio escuta, você ouvia, né, e redigia, reestruturava as redações para isso. Então você era vigiado, né? A censura tinha sempre uma pessoa da Polícia Militar, porque não tinha exército na época, né? Então a Polícia Militar tinha sempre um oficial para verificar a sua redação, a sua notícia. Eu mesmo fui preso em 74, fui preso em 78, a última vez que fui preso em 1981, quando nós fomos, eu e mais outros jornalistas, parar em Juiz de Fora. Então, era mais assim, uma censura, mas aqui não tinha esse aspecto que o pessoal quis dar, não. Mas era um movimento estudantil do DCE, às vezes uns textos pesados que você satirizava alguma coisa, terminava em censura, e aí às vezes abriu o IPM, que é um inquérito policial militar, na época, ou então às vezes você ia parado quando veio o 50º para cá, essas observações veladas. Mas normalmente o poder estava muito próximo da comunicação e no final das contas poucas coisas saíam. A responsabilidade do bem informar, que eu falo que a arma, o repórter com o microfone na mão, a arma, e o jornal também, a máquina de escrever é uma arma. Então aquela pessoa tem que estar consciente da responsabilidade, mesmo que você dê um furo, mas o furo tem que estar muito bem feito, o furo tem que acreditar no furo, acreditar nas coisas que estão acontecendo, né? Não inventar coisas, que isso denigra a emissora de rádio, as pessoas que estão fazendo rádio. Então você tem que ter muita responsabilidade, muita transparência naquilo que você faz. Na atualidade, manter um jornal funcionando, manter uma rádio funcionando, televisão, é muito difícil. O custo é alto e o norte de Minas não tem como bancar esse custo. Então, no final das contas, ocorreu isso. Infelizmente, aí perdeu-se uma identidade da região, perdeu a voz da região, perdeu a identidade que falava dos nossos interesses regionais, para passar a falar de um proselitismo que não seria o proselitismo do desenvolvimento regional, nem falar as nossas agruras ou as nossas necessidades. Prefiro não falar, senão vai me dar tristeza e eu quero me livrar desse constrangimento. Primeiro que não pertence a um outro grupo. Se eu for tecer qualquer tipo de comentário, eu vou criticar. Eu prefiro não falar nada a respeito dela. Houve mudanças, não resta dúvida, porque, digamos assim, o centro da cidade assiste mais a televisão do que ouve rádio. Mas até hoje os bairros
É a rádio que é a comunicação principal. Por que o rádio é a comunicação principal? Porque a dona de casa, a cozinheira, a passadeira, a lavadeira, pode trabalhar ouvindo o rádio o tempo todo. Então, quer queira, quer não, é o rádio ainda o grande meio de comunicação. Porque a partir do momento que não existe, que deixa de existir a credibilidade, a confiança e o respeito, aí não é o rádio que acaba, aí é a emissora que não tiver essa sustentação. ZYL 263 ondas médias, Super Rede Boa Vontade, 550 kHz, Montes Claros, Minas Gerais. São emissoras da Super Rede Boa Vontade. Espiritualidade ecumênica em primeiro lugar.